Irmãos, aqueles que estão chegando agora na live, eu sou o presbítero Moisés Cavalcante, faço cultos aqui no nosso lar, e aos domingos nós passamos as lives para vocês assistirem. Que Deus abençoe as vossas vidas, irmãos. Que Deus seja louvado na vida de cada um de vocês aí do outro lado. Que Deus abençoe a todos vocês. Irmãos, eu sempre tenho algo no meu coração. Eu sempre falo para vocês, acompanhe os nossos cultos com a Bíblia na mão. Porque, irmão, quando você não acompanha a leitura com a Bíblia na mão, você dá legalidade para o diabo tirar a semente do Evangelho do seu coração. Há necessidade de você acompanhar a leitura. Hoje nós vamos aqui falar lá no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, segundo Mateus, capítulo 18, versículo 3 e 4, e depois Mateus 10, 14. Amém? Primeiro vamos aqui no Mateus 18, versículo 3 e 4, só 2 versículos apenas. Irmãos, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem estar certos ou querem dar a vida eterna? Porque o Evangelho, irmãos, ele vem nos confrontar. A palavra de Deus, ela nos confronta a tudo aquilo que nós temos como entendimento que é certo. Quando nós vamos entrar numa grande empresa, a empresa ela dita as regras para nós das normas da empresa. Nós temos que seguir se nós queremos permanecer nessa empresa. No reino de Deus é a mesma coisa. As regras de Deus é a Bíblia. Então ele vai nos mostrar a Bíblia e se você permitir ser moldado por essas escrituras, você vai dar na vida eterna. Se você não permitir ser moldado pela palavra de Deus, se você muitas das vezes quiser trazer contendas no seu coração, que não vai levar a nada, e ficar entrando em contradições com o seu próprio ser, você corre um sério risco, irmãos, de estar fora das escrituras sagradas. E só vai permanecer com Cristo aqueles que permanecerem com as vossas escrituras. Porque Jesus não está aqui no nosso meio pessoalmente, somente o Espírito Santo de Deus, que está aqui para nos ensinar e para nos ensinar a palavra de Deus, para nos consolar e outras coisas mais, irmãos. O Espírito Santo ele é maravilhoso, ele nos completa. Amém? Então hoje, irmãos, eu quero falar para você que está aí do outro lado. Você quer estar certo ou você quer ter a vida eterna? Vamos ler a palavra de Deus. Aqui diz a palavra de Deus assim, irmãos, ó. E disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. E lá no 4 fala assim, ó. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Irmãos, essa palavra aqui, ela vem entrar em contradição com o ego do ser humano. Porque nós, seres humanos, nós temos um ego maior do que de Deus. Você pega um ser humano, irmão, você começa a colocar ele, você começa a dar você pega um camarada, você começa a dar um certo ênfase para essa pessoa, oportunidade para essa pessoa. A pessoa faz uma faculdade, faz um curso, ela já começa a se sentir superior às demais pessoas. Existem profissões que a pessoa naturalmente já se sente superior às demais pessoas. Mas a palavra de Deus, ela vem falar que aquele que quer ser maior no reino de Deus tem que se comportar como se fosse o menor no reino aqui na terra. E isso aí, irmãos, para nós seres humanos é muito difícil. Como que uma pessoa que tem posses, um rico, ele vai se submeter a um pobre? Como é que ele vai se submeter a outras pessoas? Não vai, irmãos. É aí que está essa é a verdadeira essência do Evangelho. Ela a todo momento está nos confrontando. Irmãos, lá em Mateus 10, 14, fala assim, ó. Então disse Jesus, deixar vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois delas é o reino de Deus. Irmãos, é muito importante nós termos esse entendimento. Eu sou um pai de família e tenho 3 filhos. E uma das coisas que mais eu observei na criação dos meus filhos. Isso que eu vou falar agora, irmãos, as pessoas que são pais e mães de família sabem o que eu vou falar.
uma das características que mais me chama a atenção das crianças é o poder de perdoar. As crianças, irmãos, o pai corrige, pum! Na mesma hora a criança chora. Ela ainda soluçando o seu choro, o pai ou a mãe chama aquela criança para vir pro colo, ela vem e abraça o pai e a mãe. E a criança, irmãos, ela é... Por que Deus fala que pra gente entrar no reino de Deus nós temos que ser como uma criança? Porque quando nós somos criança, irmão, você pega uma criança negra e põe junto com uma criança asiática, com uma criança branca e com várias raças, elas vão brincar juntas, irmãos, sem apontar os seus dedos para essas outras crianças. A simplicidade, a humildade, a simplicidade das crianças. A criança, ela não olha para outras pessoas da mesma forma que nós olhamos, nós adultos. Não é verdade? E essa noite, nós queremos trazer para todos vocês, qual que é o intuito dessa pregação? É fechar feridas. Fechar feridas, irmãos, do passado. Simplesmente isso. Quero ler aqui, irmãos, para os irmãos, ó. A pureza de uma criança e a qualidade de admirável de muitas vezes almejada pelos adultos. As crianças são sinceras, inocentes e confiam completamente em seus cuidadores. Elas não têm medo de mostrar suas emoções e são capazes de amar incondicionalmente e perdoar com facilidade. Irmãos, ser uma criança é ter essas características. Mas quando Jesus fala que nós temos que ser como criança, não é na arte, irmãos, praticando arte e meninices, não é isso. Mas ter essas características. Irmãos, vocês já perceberam que quando você que é pai de família, pega os seus filhos, coloca dentro do carro e sai para viajar, aí você olha para trás ou você olha no retrovisor interno do carro, está todo mundo dormindo. Que confiança, irmãos. Essa confiança que nós temos que ter em Deus. Deus hoje é o nosso Abba. E o nosso Abba, Ele quer que nós como filhos confiemos neles da mesma forma que uma criança confia no seu pai e na sua mãe. E temos também, irmãos, a capacidade de amar incondicionalmente e de perdoar, independente de qual situação, irmãos. Criança, ela não guarda mágoas, a não ser, irmão, que ela for assim, duramente magoada, constantemente magoada, irmãos. Mas eu falo assim de uma correção normal. Uma correção normal que um pai e uma mãe faz para com o filho. E os filhos confiam nos seus pais incondicionalmente. Sabem que muitas das vezes aquela correção é para o bem. E é dessa mesma forma que nós como Deus, para com Deus, temos que ter esse entendimento que muitas das vezes passamos por situações difíceis. Mas essas situações difíceis é nosso Deus às vezes querendo nos trazer para a realidade, nos corrigir. Muitas das vezes nós queremos fazer coisas que vão no futuro nos prejudicar. E Deus às vezes nos dá um chacoalhão, volta para a realidade. A Bíblia fala assim, que Deus corrige aquele que ama e escoteia aquele que tem por filho. E muitas das vezes nós estamos passando por uma dificuldade na vida e nós não temos essa sensibilidade. Muitas das vezes nós achamos que aquilo que está acontecendo com a gente, por que Deus está permitindo isso comigo? Se eu sempre faço as coisas conforme a palavra de Deus, eu não faço nada de mal para ninguém. Por que essa pessoa fez isso comigo? Por que essa pessoa abriu essa ferida emocional que não quer fechar? Aleluia, Jesus. Irmãos, feridas aparentes, elas saram. Muitas das vezes, você sofre um acidente, você coloca um monte de ferro no seu corpo, você conserta osso, deixa cicatriz, você faz cirurgias plásticas, deixa cicatriz. Muitas das vezes você tem amputação de membro, aquilo ali te faz falta. Mas nada se compara a uma ferida emocional.
Existem pessoas, irmãos, que estão presas ao passado por conta dessas feridas emocionais que foram causadas no passado por elas. Crianças que foram molestadas e não conseguem no futuro se desvencilhar disso. As feridas abertas. E essa noite o Espírito Santo fala para mim, eu quero fechar. Aleluia, você pode glorificar a Deus. Eu quero fechar essas feridas emocionais na sua vida. Irmãos, somente Deus para sarar feridas emocionais. A necessidade, irmãos, que nós venhamos nesta noite a liberar o perdão. Se nós essa noite não venhamos a liberar o perdão, essas feridas não vão fechar. Deus necessita, o Espírito Santo de Deus necessita que nesta noite você venha liberar o perdão. Não importa o que essas pessoas fizeram com você, irmãos. Não importa. Esta noite é a noite das feridas fechadas e do perdão liberado. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o que eu vou falar aqui é tão importante, que está ligado e atrelado à salvação. Isso que nós estamos falando aqui está atrelado à salvação. Glória a Deus. Irmãos, se você quer o perdão do Pai, mas não perdoa o seu irmão, Deus, Ele não vai trazer o perdão enquanto você não trazer o perdão. Jesus, uma vez, contando uma parábola, Ele falou de um servo e o seu senhor. E o seu senhor perdoou a dívida de um servo de 500 dinheiro. E esse servo tinha um conservo. E esse conservo também devia para o servo 100 dinheiros. Muito menos daquilo que o outro senhor perdoou para ele. Mas aquele servo não quis perdoar o seu conservo. E foi atrás para receber os 100 dinheiros. Mesmo o seu senhor tendo lhe perdoado 500 dinheiros. E é muitas das vezes, irmãos, nós queremos o perdão do Pai. Mas de coisas que nós fizemos gravíssimas. Nós às vezes cometemos erros gravíssimos na vida e pedimos perdão ao Pai. E coisas que outras pessoas fizeram para nós, insignificantes às vezes, nós não queremos liberar o perdão. E essas mágoas emocionais perpetuam no nosso coração e na nossa alma. E nós carregamos isso para a nossa vida. E às vezes mulheres não conseguem um relacionamento bom com um homem novamente. Homens não conseguem se relacionar muito bem com mulheres porque existem fragmentos do passado, feridas abertas do passado. E a pessoa não libera o perdão. Enquanto você não liberar o perdão, a ferida não fecha. E Deus não vem trazer o subterfúgio necessário para que você tenha um descanso de sua alma. Irmãos, o que eu vou falar aqui é muito forte. Muitas doenças que o homem possui são causados por esses ferimentos emocionais, irmãos. Muitas doenças psicossomáticas são introduzidas no ser humano através de marcas do passado. Pessoas que vivem amarguradas, pessoas que vivem sofrendo mágoas do passado e não conseguem perdoar. Essas pessoas estão muito mais passivas a gerar um câncer, doenças, aquelas vitiligo e doenças de pele, doenças terríveis na vida. Já está comprovado cientificamente isso, irmãos. Já está comprovado. Pessoas que vivem amarguradas ela tem muito mais chance de contrair doenças do que uma pessoa que vive alegre, que sorri, que libera o perdão, que vive perdoando as pessoas, que vive sorrindo. Irmãos, vocês já perceberam quando vocês se aproximam de uma pessoa, que às vezes essa pessoa se aproxima de você e ela tem algo assim tão cativante nela que você não quer mais largar essa pessoa? Vocês já perceberam que quando tem pessoas assim, quando ela se aproxima de você, você fala assim, puxa vida, eu quero ser amigo dessa pessoa, porque ela me traz paz. É uma pessoa que onde ela está, ela traz paz, irmãos. Ela contamina outras pessoas com a paz, porque ela consegue ser feliz. Existe um ditado que diz assim, a gente dá o que a gente tem. E essa pessoa, ela é luz, aonde ela chega, ela é luz, porque
O Espírito de Deus está nela. A luz de Cristo está nela. E ela conseguiu esquecer o passado. E da mesma forma que Jesus perdoou ela, os seus pecados, e colocou no mar do esquecimento, ela também liberou o perdão para as pessoas que a magoaram no passado. Não importa o que as pessoas fizeram. Não importa, irmãos. Nós não podemos estar presos ao passado. Nós temos que viver o futuro. Nós temos que viver o presente, pensando no futuro e lembrando do passado, mas não atrelado ao passado. Todos nós temos, irmãos, da minha geração, temos marcas do passado, de uma infância ruim, de uma infância sem alimento, de uma infância vivendo com a ausência dos pais, com a ausência de todas as de afeto, porque os nossos pais do passado eram pessoas criadas na roça e não tinha muito afeto conosco, não tinha muito sentimento, porque eles também foram criados dessa forma. Para vocês terem ideia, irmãos, uma vez eu fui abraçar meu pai, eu tinha 12 anos, fui abraçar meu pai me empurrou, falou para mim parar com essas coisas. Para com esse negócio aí, rapaz, isso é coisa de homem não. Ele era meu pai. Então é assim, irmãos, meu pai foi criado dessa forma. Meu pai tinha dificuldade até de abraçar minhas irmãs. As pessoas do passado tinham essa característica. Glória a Deus, hoje meus filhos, eu tenho 2 filhos homens e uma filha mulher, uma filha moça e 2 filhos homens. Os meus filhos me beijam, meus filhos pedem uma bênção para mim, porque assim eu criei eles dessa forma. Sou grato a Deus por ter me dado 3 bênçãos na minha vida. Primeiramente a minha esposa e depois meus 3 filhos. E isso é importante, irmãos. Você não passar adiante. Muitas das vezes as pessoas que são magoadas no passado de forma emocional, elas acabam passando adiante essa coisa ruim que estava nela, quando você não consegue perdoar e liberar o perdão. Você acaba passando para os seus filhos, passando para o seu cônjuge. E nunca está bem o seu relacionamento. Por quê? Porque você não consegue sair fora do passado, você não consegue virar a página do passado. E Deus fala essa noite, existe perdão para você, meu filho e minha filha, mas você precisa se desvencilhar do passado, você precisa liberar o perdão para que eu possa fechar essa cicatriz, para que eu possa fechar esse ferimento. Glória a Deus. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, Ele está aqui neste lugar e está aí onde vocês estão. E eles falam comigo aqui e vai falar com você aí. Eu quero trazer a cura esta noite para você. Louvado seja Deus. Mas você precisa se desvencilhar do passado, irmãos. É como se você trouxesse uma âncora nas costas. Quando você não se liberta dessas feridas emocionais, é como se você tivesse com uma bagagem nas costas, uma âncora de navio pesada. E onde quer que você vá, você tem que levar essa âncora, arrastando ela, sofrendo com esse peso. E não é fácil isso aí, irmãos. Não é fácil. Porque isso aí você acaba passando para as pessoas que te amam. E as pessoas que te amam, muitas das vezes elas pensam assim, puxa, será que é eu que não consigo fazer meu marido feliz? Será que é eu que não consigo fazer minha esposa feliz? Será que é eu que não consigo fazer meu pai e minha mãe feliz? Será que eu não consigo fazer meus filhos felizes? Não! É porque essas pessoas estão atreladas a um peso emocional, uma cicatriz emocional do passado. E isso precisa terminar essa noite, aleluia! E o Espírito Santo de Deus, Ele te visita, mas Ele precisa que você perdoe essa noite. Você é capaz de perdoar, meu irmão? Você é capaz de perdoar, minha irmã? Então diga, eu perdoo. Eu perdoo, eu te perdoo. Irmão, nós não estamos falando aqui para você voltar a ter comunhão com essas pessoas. Mas uma forma maravilhosa de você liberar o perdão é você começar a orar por essa pessoa. Nas suas orações, inclua essa pessoa. Peça a Deus por essa pessoa. Peça para que Deus venha clarear a mente dessa pessoa. Ore por essa pessoa. É o primeiro passo, irmãos. Para que Deus possa fechar esses ferimentos do passado. Irmãos, viver no passado é horrível, é terrível. Isso não é bom. Irmãos, quando nós somos criança, eu me lembro do meu primeiro amor com Jesus, dos nossos olhares para as coisas. A gente não via nada com olhos ruins. Tudo era bom, irmãos, tudo era maravilhoso.
quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, e quando você recebe o revestimento de Deus do céu, e você começa a olhar as pessoas com um olhar de misericórdia, você começa a olhar para as pessoas de forma diferente. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas infelizmente nós precisamos crescer. E aí nós vamos crescendo, nos desenvolvendo com pessoas, começamos a ver a maldade humana e as coisas perversas que o ser humano é capaz de fazer. E isso começa a nos afetar de maneira terrível. E como se esconder dessas coisas? Morar numa caixa? Morar no meio do mato? O que fazer? Não tem o que fazer, irmãos. Nós precisamos aprender a lidar com essas coisas. Porque infelizmente essas coisas estão aí do nosso lado, onde quer que você esteja. A maldade do ser humano sempre vai estar. Jesus ali curando, fazendo bem, mesmo assim aquelas pessoas fizeram um conselho e crucificaram o nosso mestre. Então, irmãos, muitas das vezes meu pai falava para mim assim: meu filho, sabe a pessoa que vai te prejudicar? É o seu amigo. Porque o seu inimigo você quer longe. Você não permite, você não abre o seu coração. Mas as pessoas que estão próximas a ser os seus amigos, aquele que você abre o coração, esse um dia vai te prejudicar. Porque ele te conhece, ele sabe onde bater, ele sabe onde ferir emocionalmente você. Eu sei que você está me ouvindo, você está falando assim: para o irmão é fácil falar isso. Mas eu fui violentada, eu matar o meu marido, eu matar o meu filho, eu matar a minha esposa. É muito fácil para ele falar isso aí, mas as minhas perdas foram maiores do que qualquer outra pessoa. Talvez, irmãos e minha irmã, talvez é a perspectiva de vida que você está olhando esse problema. Talvez seja o ângulo que você está observando essas coisas. Porque não existe nada neste mundo capaz de te afastar do amor de Cristo. Aleluia. Perder a comunhão com o Espírito Santo. Porque para mim a única coisa que importa é não perder a comunhão com o Espírito Santo. E se eu não perdoar, o Espírito Santo se afasta de mim. E eu sou alvo fácil dos meus inimigos. Eu preciso estar constantemente orando pelas pessoas que me maldizem, que me fazem mal. Porque essas pessoas, irmãos, muitas das vezes são essas pessoas que vão trazer uma cura emocional para você, te transformar em pessoas fortes. Como diz o ditado, maré mansa não faz bom marinheiro. Do próprio veneno da serpente é feito o antídoto para o veneno da serpente. Muitas das vezes, irmãos, essas feridas vêm a nós para que nós venhamos a ser fortes emocionalmente, para que um dia nós estejamos fortalecidos emocionalmente. As pessoas do passado tinham uma coisa maravilhosa que elas carregavam entre si. Era a forma dela. Elas eram pessoas que nada abalava elas. Nada abalava elas. Tudo que acontecia com elas, elas superavam. Elas tinham uma força dentro de si tremenda. E muitas das vezes, irmãos, é isso que nós precisamos. Passar por o vale da sombra da morte para podermos dar valor mais à vida. Muitas das vezes as pessoas de hoje, dessa geração, às vezes não passam por dificuldades, mas têm muita dificuldade em se relacionar com as demais pessoas, em se relacionar com a vida, com o meio que está, porque não estão fortalecidas emocionalmente. E essa noite eu quero falar para você: o Espírito Santo de Deus, ele tem perdão para você, ele quer harmonia entre você, ele quer liberar para você o seu amor, a sua proteção. Mas existe uma necessidade, irmãos. O Espírito Santo, ele não é que nem o diabo que chega metendo o pé na porta. Ele precisa que você permita que ele entre na sua vida. E para você permitir isso, irmãos, você precisa liberar o perdão, para que emocionalmente você esteja liberto dessas coisas do passado, e que ele possa cuidar de você, te auxiliar, ajudar você a superar essas dificuldades do passado, e fazer com que você compreenda que o amor de Deus na sua vida vai suprir, ele vai curar, vai cicatrizar, vai fazer uma hegemonia na sua vida de uma maneira que você nem vai compreender. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele nos completa. Aleluia.
Paulo uma vez falou: Senhor, eu peço para que o Senhor me liberte desse mal que vem me chicotear, me esbofetear. E Deus olhou de cima e falou: Paulo, a minha graça te basta. Louvado seja Deus. A minha graça te basta, Paulo. Aleluia. Porque a graça de Deus, ela está envolvida no Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós. Coisas que os homens e mulheres do passado, do Velho Testamento, não tinham. Nós temos o Espírito Santo conosco. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A palavra de Deus fala lá no livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 23 ao 24. Fala assim, irmãos, ó. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que tem o seu irmão, tem algo contra você, deixa a sua oferta no altar. Deixa a sua oferta no altar. Deixa a sua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro e reconcilia-se com o seu irmão. Depois volte e apresenta a tua oferta. Isso é importante, irmãos. Muitas das vezes, muitos cristãos vai para a igreja, não consegue, irmãos, ter um culto bom, não consegue sentir a presença de Deus, por causa dessas coisas, irmãos. Porque você está atrelado ao passado, que nem te pertence mais. Você não está mais nesse passado. Você está vivendo um presente, pensando no futuro com Jesus. Deixe Jesus cicatrizar essas feridas emocionais em você. Permita que o Espírito Santo te ajude nessa proeza de fazer com que todas essas fagulhas emocionais fiquem no passado. Existem pessoas, irmãos, que passam por determinadas situações de dificuldade, até em assalto. Se trancam em casa, não querem mais sair na rua. Ficam fechadas aos seus apartamentos, com síndrome de pânico. Isso é terrível, irmãos. O emocional, a nossa consciência é tremenda. É tremenda, irmãos. Diz os filósofos, irmãos, que a menor prisão do mundo é a nossa consciência. Com ela você pode sair do Brasil e ir lá para o Japão. Você vai levar sua consciência e tudo que está atrelado a ela. Por isso que essa noite, Deus quer limpar a sua consciência. Porque se existe algo do passado, você que provocou, ou se você que foi provocado, existe perdão. Se o teu coração te indicar alguma coisa que você fez, maior é Deus para te perdoar. Maior é Deus para te perdoar. E se você foi uma pessoa que foi emocionalmente prejudicada, ferida, essa noite também tem bênção para você. Deus fala para você perdoar essa pessoa, porque Ele vai te ajudar a fechar essa cicatriz emocional na sua vida. Muitas das vezes, irmãos, você só tem a lucrar com isso. Minha mãe me dizia assim, ó, quando nós odiamos alguém e a pessoa não liga ou não para ela não depende do seu ódio. Se essa pessoa nem sabe que você odeia ela, é como se você tomasse veneno, esperando a outra pessoa morrer. Esse fel da maldade fica em você. O seu coração fica negro. Os seus olhos ficam negros. Nada te satisfaz. Nada está bom para você. Verdade. Se você viaja para a praia, tá ruim. Se você viaja para o zoológico, tá ruim. Verdade. Nenhum homem te agrada, nenhuma mulher te agrada. Porque você está preso a feridas que ninguém consegue enxergar, irmãos, porque está lá dentro. Quem é o único que pode enxergar essas feridas? O Espírito Santo de Deus. Mas para Ele te ajudar, você precisa liberar o perdão essa noite. Aí, irmãos, lá em Mateus 18, 21, 22, fala assim, ó, para nós encerrarmos. Fala assim, ó. Então Pedro se aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? E quando ele pecar contra mim? 7 vezes? Jesus fala não. Aí lá no 22 Jesus fala assim, ó. E Jesus respondeu, eu lhe digo, não 7, mas 70 vezes 7. Irmãos, por isso que o reino de Deus é assim, irmãos, ele nos confronta. A palavra de Deus, ela nos confronta. Ser como uma criança, irmãos, é saber perdoar.
é ter olhar, irmãos. Quando você olhar para uma pessoa, você nunca olhar com olhos negros. A Bíblia fala assim, ó, a pessoa que tem um coração negro, do tesouro do coração dele, negro, ele tira coisas negras, ele tira coisas ruins. Mas o coração bom, tira do coração dele coisas boas. Irmãos, nós precisamos olhar para as pessoas. Todos nós temos defeitos. A Bíblia fala que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer nessa terra. A palavra de Deus fala lá se eu não me engano, a palavra de Deus fala assim, em Romanos: não há quem pregue, não há quem busque a Deus. Não há quem pregue, não há quem busque a Deus. Irmãos, nós seres humanos, depois da queda, fomos pessoas que temos o bem e o mal dentro de nós. E depois disso, irmãos, é uma luta constante dentro de cada um de nós. Não existe ninguém 100% bom. Isso depende de como os nossos olhos olham para essas pessoas. Olhando sempre para as pessoas com um olhar de misericórdia, isso fala a palavra de Deus. Se você não tem uma palavra boa para tecer para uma pessoa, não fique calado. Se você pode ajudar uma pessoa, ajude. Se você não pode, não atrapalhe. Não tire mais, não gere mais confusão e conflitos com as suas palavras. Porque muitas das vezes, irmãos, as palavras da gente é como uma flecha. Uma vez lançada, ela não volta mais. É como se uma munição sai de uma arma. Ela sai, não volta mais. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, para que nós não possamos abrir mais feridas emocionais às pessoas. Eu quero falar para você esta noite: libere o perdão para que Jesus possa te perdoar. Porque a pessoa que não perdoa, ela não alcançará a graça de Deus, porque Deus não vai perdoar. Irmãos, isso está atrelado à salvação. Se você, é simples assim, se você não perdoar, Deus não te perdoa e você vai para o inferno. É simples assim. Há necessidade que o perdão seja liberado. E você, esta noite, está sendo confrontado pela palavra de Deus. Por isso que eu falei no começo, irmãos, você quer ter razão ou quer ter a vida eterna? Se você quer ter razão, você pode optar por continuar magoado, sentimentalmente, com a ferida aberta, odiando. Mas esta noite, se você quer deixar esse passado para trás, se você quer virar essa página, existe uma novidade de vida para você. O Espírito Santo fala assim: ei, eu estou aqui, eu quero te ajudar. Perdoa, filho meu, perdoa, minha filha, que eu tenho muito mais para te dar do que você viver na vida atrelada ao passado, feridas emocionais abertas, não consegue viver bem. Irmãos, pessoas que têm esses problemas se pegam a comer demasiadamente. Irmãos, para muitos que não sabem, comer em demasia é o pecado da gula. Então temos que comer sim, mas o suficiente para vivermos, não para ficarmos obesos. Irmãos, não tenho nada contra as pessoas que estão acima do peso. Nós estamos trazendo ensinamentos aqui, amém? Não estou querendo aqui homofobicamente contra as pessoas gordinhas aqui. Eu também não estou lá essas coisas não. É gordofobia. É, gordofobia, minha filha acabou de me corrigir. Então, eu quero falar para você esta noite, colocar de lado essas coisas do passado. Eu quero orar por você esta noite, para que o Espírito Santo de Deus possa estar fechando essas feridas emocionais. Irmãos, você já imaginou pessoas, até mesmo fala em Tiago, o livro de Tiago, que se você não perdoar, irmãos, como é que as pessoas vão orar por você para que você seja curado se você não pedir perdão? Peça perdão dos seus pecados. E aí depois disso, irmãos, você vai levar os seus problemas para o seu irmão, das suas enfermidades. E a Bíblia fala que orai um pelos outros, confessando os seus pecados uns aos outros. Então o livro de Tiago, ele fala para nós, ó, se você tem uma enfermidade e você quer ser curado, você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Então vamos confessar os nossos pecados uns aos outros, conversando, perdoando, e aí vem sobre nós o bálsamo de Deus, o perdão de Deus e a cura de Deus, aleluia!
Glória a Deus. Eu quero orar por vocês. Hoje eu passei somente 3 minutos, mas nós já estamos encerrando. Eu quero orar por vocês, irmãos, para que essas palavras se perpetuem e fiquem gravadas nos corações de todos vocês. E que o diabo não tenha poder para retirar essa semente que foi semeada nos vossos corações. Lembre-se, irmãos, que feridas visíveis podem ser curadas, mas as invisíveis, elas se perpetuam. E muitas das vezes as pessoas estão do seu lado. Essas pessoas têm uma ferida profunda dentro delas. E hoje nós temos aqui a oportunidade de fechar essas feridas emocionais. Eu falo para você, libere o perdão, em nome de Jesus. Você liberando o perdão, Deus vai te perdoar e você vai alcançar a graça de Deus esta noite, amém? O Espírito Santo quer habitar em você, Ele quer ter comunhão com você, mas para que isso aconteça, há necessidade de um nascer de novo, esquecer o passado, nascer em Cristo, morrer para o passado, deixar essas coisas do passado e viver, ter uma novidade de vida com Deus, amém? Quero orar por você, Senhor meu Deus e meu Pai, o grande Deus, Senhor dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, grande Criador do universo e Criador de todos os seres humanos. Neste momento, Senhor, estamos aqui com pessoas feridas emocionalmente, ó Pai. E o Teu Espírito Santo soa no meu ouvido, Senhor, que são muitas pessoas assim. E neste momento, Senhor, elas querem, Senhor, liberar o perdão. Mas elas precisam de força, elas precisam, Senhor, do Teu apoio, da tua sensibilidade ao Espírito Santo. Para que elas recebam o Teu perdão, Senhor. A necessidade de elas perdoar e fechar esse passado de uma vez por todas. Eu quero pedir, Espírito Santo, para que o Senhor auxilie, ajude essas pessoas. Fortaleça essas pessoas. Ajude essas pessoas a terem uma proteção para que no futuro elas não venham sofrer emocionalmente mais. E que essas coisas do passado sirvam para o fortalecimento delas. E que o Senhor venha com o seu grande poder fechar essas feridas emocionais de uma vez por todas. Para que elas possam voltar a amar, perdoar e viver as suas vidas. Oh Senhor, eu te peço isso, Senhor. Eu não peço nada para mim, Senhor, nem para minha família. O Senhor já me deu tanto, Pai. Mas eu peço por todos eles. Eu peço para que cada uma delas, cada um deles, neste momento sejam curados, ó Senhor. Que eles sejam curados, não importa, Senhor, o que eles aconteceu no passado. Visita essas vidas, ó Pai. Esteja do lado delas, ó Espírito Santo de Deus. Esteja consolando, esteja passando, Senhor, espiritualmente uma pomada sua, Senhor, nessas feridas emocionais, que elas sejam fechadas, Pai. Que essas pessoas, meu Pai, possam se lembrar, sim, mas como algo, Senhor, que veio a fortalecer elas emocionalmente. E que toda enfermidade saia, e que toda prisão demoníaca caia por terra. E que todo tipo de espírito que anda em volta, jogando seta ao contrário, que caia por terra em nome de Jesus. E que todo sentimento mau, sentimento de morte, sentimento de tirar a sua própria vida, que caia por terra em nome de Jesus. Aleluia. E que todo tipo de demônio enviado, que todo tipo de castra enviada de demônio para combater essas pessoas que caem por terra, que achem um corpo cheio de Ti, Senhor. Que o Senhor venha preencher essas pessoas. E que o inimigo olhe e vejam a Tua marca em cada uma dessas pessoas. E partem retirada. E partem retirada. E que essas pessoas, Senhor, sejam fortalecidas no Espírito. E que essas pessoas possam ter, a partir de hoje, Senhor, uma vida plena, uma vida de alegria. Uma vida feliz com sua família, Senhor. Que é para isso que servimos, estamos aqui. É para isso que o Senhor nos levantou. Glória a Deus. É por esse motivo que o Senhor nos colocou aqui, Senhor. Aleluia. Abençoa essas pessoas, são seus filhos e filhas, Pai. Fecha
todas as feridas em nome de Jesus. Aleluia. Fecha em nome de Jesus. Que todos os seus pecados estejam perdoados em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu mesmo já tive muitas feridas no passado, fechadas pelo Espírito Santo. Mas houve a necessidade de eu perdoar. Eu perdoei. Perdão, irmãos, quer dizer que você tem que voltar a ter comunhão, mas você precisa liberar o perdão, você precisa voltar a viver. Deus te deu uma vida e você compartilha dessa vida com mais pessoas, com a sua família. E você, muitas das vezes, você se torna uma pessoa amarga por causa desse passado. Mas glória a Deus, a partir de hoje, agora, você não vai ser mais uma pessoa amarga. Você vai ser uma pessoa nova em Jesus. Eu vejo algo bom, irmãos, na vida de cada um de vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana rica espiritualmente. Que Deus envie anjos a proteger vocês, os seus filhos, todos os seus familiares, durante toda a semana. E que nós venhamos aqui nos encontrar aqui domingo que vem às 18 horas. Levante as vossas mãos para o céu. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo estejam com todos nós aqui e vocês aí, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos vocês.